não dá para falar em aposentadoria sem primeiro falar do atual panorama da questão, que tem se colocado como uma das mais sérias do país. Enquanto a expectativa de vida do brasileiro cresce, a força de trabalho que sustenta as aposentadorias e pensões não acompanha o mesmo ritmo. É que a sociedade brasileira mudou muito em 50 anos. A média de filhos por mulher, por exemplo, caiu de 6 para 1,7. E a expectativa de vida do brasileiro saiu de 55 para mais de 75 anos. De acordo com o IBGE, hoje temos mais de 22 milhões de brasileiros com mais de 60 anos e a estimativa é que em 2030 esse número dobre para 41,5 milhões. Enquanto isso, o déficit da Previdência em 2015 foi de 85 bilhões de reais e neste ano deve ser de 130 bilhões. Há de se lembrar também que o regime previdenciário brasileiro se divide em pelo menos três. O regime geral da Previdência, que atende a todos os trabalhadores com carteira assinada regidos pelas regras da CLT, o regime próprio, que atende aos servidores públicos, e o regime militar, que é específico para as carreiras militares, como os servidores das Forças Armadas e os policiais e bombeiros militares. O TCU também fiscaliza a legitimidade das aposentadorias. A gente tem, por exemplo, uma das críticas automáticas que estão rodando é a identificação de aposentados por invalidez que estão aposentados por invalidez e a gente identifica que ele tem outro vínculo na iniciativa privada ou até mesmo no serviço público, né? Então, essa crítica foi bolada exatamente para identificar uma fraude, né? Que é o servidor que, de alguma forma, né, ou por meio de conluio ou às vezes sozinho, conseguiu uma aposentadoria por invalidez, sendo que na realidade ele tem condições de trabalhar. Boas iniciativas em gestão de pessoas na administração pública ganham destaque pelo Brasil. Para questões tão complexas, existem ferramentas que ajudam a trabalhar melhor a gestão de pessoas. Uma delas é o chamado dimensionamento da força de trabalho. Nessa metodologia são feitas estimativas dos quadros necessários e das atribuições para a execução de tarefas e o cumprimento de metas, prevendo ainda gastos, espaços, maquinários, mão de obra e escalas. A Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, se destaca pela eficácia na alocação dos 5.600 servidores. Na empresa, as características comportamentais do funcionário são avaliadas para que ele seja alocado em uma área que corresponda à sua expectativa profissional. No passado, a alocação de novos empregados ela era feita através da escolha do gerente pelo currículo do novo empregado, né? E a gente tinha algumas dificuldades de inadaptação do novo empregado na sua localidade. Então, nós inovamos esse processo e instituímos uma metodologia criada pela própria Chesf. Então, nós decidimos só contratar por blocos, isso tudo já depois de um concurso feito, já no processo, o empregado já admitido na Chesf. Então, a gente convoca por bloco. Essa metodologia ela só poderá ser utilizada com, no mínimo, 3 empregados. Então, a gente chama esse bloco de novos empregados e aí nós apresentamos as vagas, fazemos o que a gente chama de seminário de apresentação das vagas, onde os gestores vão explicar quais são as características dessas vagas, né? O Banco da Amazônia tem chamado a atenção pelas boas ferramentas de definição de líderes. Uma delas é a criação de um banco de talentos cujo processo seletivo também adota avaliações de conhecimentos técnicos e comportamentais, além da priorização da meritocracia e do contínuo desenvolvimento de competências. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, parece ter encontrado a solução para um problema difícil de ser combatido dentro da saúde pública: a avaliação de desempenho dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão. Tudo com o estreitamento da relação entre colegas e chefes de trabalho para aumentar o comprometimento dos funcionários do hospital e para incentivar a resolução colaborativa de problemas. A Secretaria do Tesouro Nacional apostou na seleção de gestores como forma de otimizar os trabalhos do órgão. A seleção de gestores a gente pode separar em 2 formas, né? Existe a seleção dos servidores, que a gente utiliza um modelo de alguns passos. Qual que é o primeiro passo? Identificar qual que é a necessidade do órgão a partir do modelo de competência, ou seja, que tipo de pessoas a gente gostaria que tivesse trabalhando aqui dentro do Tesouro, que tivesse uma afinidade. Para quê? Para que ele tivesse, a partir dessa afinidade,
ele pudesse desempenhar melhor o seu serviço, que ele pudesse desempenhar melhor as suas funções, e com isso faz toda a diferença você ter uma pessoa que se identifica com o trabalho, que vê um significado, para que ele possa trazer mais resultados para o que ele espera. Então essa é a parte como a gente utiliza para selecionar esses gestores. A gente identifica essa necessidade, a partir dali a gente vê qual é o conteúdo programático que tem afinidade com isso e promove um concurso muito direcionado para isso. É fundamental uma revisão de todas as leis que, de uma certa maneira, regulam a gestão da administração pública brasileira e dos servidores, no sentido de dar mais eficiência a esse modelo, olhando fundamentalmente para o desempenho desejado e para as competências necessárias ao alcance de desempenho. Esses dois conceitos são complementares, né? A promoção da transparência, aquilo que o Estado está fazendo, e o controle social, que é aquilo que a sociedade está fazendo em relação ao Estado, né? Então eu acredito que a sociedade precisa acessar mais essas informações e cobrar mais o Estado, de uma maneira consistente, fazer uma avaliação desses gastos e elaborar suas propostas e fazer suas reflexões, fazer as suas críticas à maneira como esse recurso tem sido gerido. É o servidor público que conduz as políticas públicas do país, né? Então, se a gente fala de educação, saúde, segurança, são serviços públicos prestados por servidores públicos. Então, se a gente quer serviços públicos, que quer políticas públicas implantadas de forma satisfatória e que atendam a necessidade do cidadão, a gente tem que ter servidor público preparado, capacitado, motivado, né, na quantidade e com perfil profissional adequado para a realização dessas políticas públicas. Todos os anos, mais de 50 mil pessoas morrem assassinadas no país. Pesquisas apontam um aumento contínuo da violência e da criminalidade no Brasil. Mas como o governo tem usado os recursos para reduzir esses números? Quais são os objetivos da Política Nacional de Segurança Pública? Quais as principais dificuldades para a implementação de uma política de abrangência nacional nessa área? Segurança Pública, esse é o tema do próximo programa. Até lá!